Boa noite. Este vídeo tem por objetivo dar uma resposta a um sujeito que se denomina Hebraico Pro. Este sujeito se acha a última Coca-Cola do deserto e talvez por isso ele só tenha falado besteiras em vídeos postados por ele. Só porque ele sabe hebraico, estuda hebraico, ele acha que é o único no mundo que sabe essa língua e que nem mesmo os judeus sabem mais. Ele, na verdade, mais parece a Ofélia, que só abre a boca para falar besteiras. São tantas as asneiras que ele fala que chega até a doer o calcanhar. São tantos o que ele faz e fala de mentiras que fica difícil aqui expor uma a uma. Por exemplo, ele, na sua pregação, ele diz que Deus sabe o futuro de cada ser humano e também que Adão e Eva Deus já sabia que eles iriam pecar, usando a sua presciência. Deus sabia de antemão que Adão e Eva iriam pecar, iriam lançar a humanidade toda no sofrimento, na velhice e morte. Além de que ele acrescenta que as nossas vidas já estão predestinadas por Deus num livro que Deus escreve. Essas são algumas coisas que ele prega. Mas para provar sua tese, ele usa alguns textos da Bíblia. Por exemplo, ele usa 1 João 3,20 e Salmos 139, 16. Bem, o que diz 1 João 3,20? Ali diz, na parte final do texto, que Deus sabe todas as coisas, ou que Deus conhece todas as coisas. Então ele usa esse texto para provar que Deus sabe o futuro das suas criaturas. Só que se você for ver esse texto, espero que veja, perceba que ali não fala nada mesmo sobre o futuro. Só diz que Deus conhece todas as coisas, ou sabe todas as coisas. O que seria lógico de calcular, pois Deus é o Todo-Poderoso. E como um Deus Todo-Poderoso, é lógico que ele deveria saber de tudo o que acontece no universo, especialmente na Terra. Ele tem que estar a par dessas coisas, pois ele é Deus, ele é o Deus. Portanto, o texto só fala isso, que Deus está a par de tudo, ou conhece todas as coisas. Não fala nada de Deus saber o futuro. Então eu nem sei por que ele usa esse texto para provar que Deus sabe o futuro, pois ali não fala nada. Agora, o Salmo 139, 16. Ele usa uma tradução que provavelmente é uma tradução adulterada. Não sei se é uma versão Almeida ou a NVI, provavelmente a NVI ou outra tradução, onde o Salmo diz que ali que a nossa vida, segundo ele, está escrita num livro que Deus escreveu. Então Deus predestina as pessoas antes de nascerem. Antes de nascer, Deus já tem escrito um livro tudo que a pessoa vai ser. Mas eu vou ler esse texto, já que ele aceita a versão Almeida, eu vou ler a versão Almeida para você ver o grau intelectual desse sujeito, tá? Vamos ver. Diz assim: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas,
as quais, em continuação, foram formadas, quando nem havia nenhuma delas. Eu li esse texto na Almeida Corrigida e Fiel. Você percebeu alguma coisa sobre predestinação aqui? Não entendeu? Bom, eu vou ler noutra versão para que você possa entender. Eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Agora perceba, as quais iam sendo formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Dá a ideia de a nossa vida ser escrita de antemão num livro, o nosso futuro? Mas de maneira alguma. O que o salmista está falando aqui é do embrião humano. Do embrião humano. Se você pegar o Salmo 139, vai ver no contexto que Davi está falando da formação humana, de como somos feitos maravilhosamente. E aqui ele culmina falando do embrião humano, que antes de nascer, as nossas partes já estão escritas num livro. E nós sabemos hoje, segundo a medicina, a ciência, que livro é esse? É o código genético, DNA. Então, é esse livro da vida, o código genético, que determina como serão as partes do corpo e onde serão. Braço, perna, nariz, ouvido, cérebro, coisa que esse pró-hebraico não deve ter. Então, não fala nada de futuro, nada de Deus escrever num livro o nosso futuro, mas sim do embrião humano em formação. Bem, mas vamos ao que interessa, ao mais importante. Ele ensinou e prega que Deus já sabia de antemão que Adão e Eva iriam pecar. E, em resultado, lançariam toda a humanidade nesses milhares de anos de sofrimento e de horror e tortura. É isso que ele diz, que Deus já sabia de antemão, porque Deus é presciente, onisciente, então ele já sabe do futuro de todas as criaturas antes de acontecer. Mas eu quero mostrar para esse sujeito pró-hebraico as implicações desta pregação ou desta doutrina. Eu quero mostrar que implicações sérias ocorrem de se pregar dessa maneira. Eu vou ilustrar para que você entenda, ok? Para que você entenda melhor o assunto. Digamos que eu esteja numa lanchonete e do meu lado tem dois homens. E eu escuto sem querer que eles planejam assaltar aquela lanchonete à noite e matar o dono da lanchonete. Bem, eu não ligo para isso, eu pego, vou embora, saio e vou embora, vou dormir. Só que no outro dia, eu leio nos jornais que o fato aconteceu. Aqueles dois homens assaltaram a lanchonete e mataram o dono da lanchonete. Agora eu pergunto para você, na sua sã consciência, no seu intelecto, na sua faculdade de raciocínio, perante a lei de Deus, eu sou ou não culpado desse assassinato? Eu tenho ou não culpa deste fato ocorrer? Você diria, sim, você tem. É lógico que eu tenho. Eu tenho culpa de sangue. Por quê? Primeiro, eu não avisei a polícia. Segundo, eu não avisei o dono da lanchonete. Eu deixei o caso acontecer, mesmo sabendo que iria ocorrer. Eu cruzei os braços, não fiz absolutamente nada. Então, Deus me condenaria
por esta atitude. Não está correto? Sim, está correto, você diria. Não só a lei de Deus me condenaria, mas a lei do homem também, assim como você me condenaria. Agora, se a minha atitude é condenável, me torna o responsável pela morte desse homem, por que eu não posso acusar Deus de ser o responsável por todo o sofrimento humano, se ele já sabia de antemão que Adão e Eva iam pecar e lançar a humanidade num horrível tormento? Porque se o pecado de Deus é igual ao meu, ou pior, porque o meu caso foi uma vida só. O caso de Deus foi bilhões e bilhões de vidas. Então, se eu sou culpado, Deus também é culpado pelo fato dele saber de antemão que ia acontecer e mesmo assim deixou, não fez nada para evitar o fato. Entendeu as implicações de se ensinar que Deus sabia de antemão que Adão ia pecar? Torna Deus o culpado do sofrimento humano, o principal culpado. Portanto, esse hebraico pró não sabe o que fala, só abre a boca, segundo a Ofélia, para falar asneira, besteiras. Além de que, ele dizer que Deus predestina as pessoas, escreve a vida das pessoas num livro antes de nascer, dizendo o que a pessoa vai ser durante a vida, piora a situação de Deus, piora. Porque coloca Deus como sendo um ser sádico, que ama o sofrimento. Porque que pai humano predestinaria seus filhos a sofrerem, a envelhecerem, a ficarem doentes, a serem cegos, surdos, aleijados, a serem doentes mentais? Que tipo de pai humano iria querer esse futuro para os seus filhos? Quando um pai humano daria a sua vida para que seus filhos fossem felizes, tanto no presente quanto no futuro? Isso quer dizer então que ele está pregando que Deus é pior do que um ser humano, que é um Deus sádico. Porque onde já se viu um Deus predestinar pessoas a sofrerem, a morrerem, a envelhecerem, a passar fome, desgraça, sofrer os horrores? Que tipo de Deus faria isso? Um Deus de amor não faria isso. E não é esse tipo de Deus que esse pró-hebraico está pregando. Não é o mesmo Deus da Bíblia. Significa isso que Deus não é presciente, o que ele não é onisciente? É isso que eu estou querendo dizer? De forma alguma.